Olá, amigos. Mais histórias para contar. No vídeo anterior, eu contei a história do meu avô materno. Nosso feedback dos primos de sobrinhos foram muito grandes. Porque eles me agradecendo, porque não conheciam a história do meu avô materno. Quer dizer, do nosso avô materno, né? E meus primos. Mas hoje eu quero mudar um pouquinho. Eu vou contar duas histórias, sim. Não são duas histórias bonitas, não, da minha família, mas família é tudo igual, né? Só muda de endereço. Então, eu vou contar duas histórias, sim. Mas eu quero falar hoje sobre família. E eu não vim aqui para frente da câmera sem estudar nada, não, viu? Eu estudei. Olha aqui, ó. Eu estudei o livro dos Espíritos. Eu não vou ler nada para vocês, não. Eu só vou dizer aonde tá. Que se alguém quiser estudar, tá aqui, podem procurar estudar. Eu estudei. Aqui no capítulo, no segundo livro. Capítulo 4, Pluralidade das Existências. Aqui fala de reencarnação. Deixa eu pôr óculos, porque senão não vou conseguir ler direito. Aqui fala da reencarnação, justiça da reencarnação, encarnação nos mundos diferentes, transmigração progressiva, sorte das crianças depois da morte, sexo nos espíritos, parentesco, filiação, semelhanças físicas e morais e ideias inatas. Isso está no capítulo 4 do segundo livro, do Livro dos Espíritos. Tá, eu estudei mais também, tá? Como eu sou espírita, que vocês já sabem, eu estudei o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá anotado aqui, deixa eu só ler para vocês, porque eu não vou ler nenhuma passagem para vocês. Eu só vou falar onde eu estudei para vocês saberem. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens 18 a 23. E capítulo 14, item 8. No Livro dos Espíritos eu já falei, que é a segunda parte, capítulo 4. Então, nós vamos falar sobre família. Como é que nós programamos a nossa família? Já que eu sou reencarnacionista, eu sou espírita. Em outros vídeos eu já falei o que é ser espírita, porque tem espírita e espiritualista. Espíritas são todos aqueles que estudam Allan Kardec nas suas 5 obras básicas que dá o Pentateuco Espírita, que tem todos os assuntos que nós pesquisamos, achamos e passamos para vocês quando é necessário. Como agora eu vou falar de família, eu pesquisei sim, para não falar bobagens, né? Porque é no que eu acredito. É o que eu estudei a vida inteira e que eu acredito. Então vejam bem, se você procura no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno, você tem todas as respostas que você queira. Quando você pergunta para você mesmo, quem eu sou? De onde eu vim? Por que eu sofro? E para onde eu vou? É só estudar os 5 livros. Vocês vão ter muita coisa para aprender, assim como eu aprendi a vida inteira. Bem, nós vamos falar sobre família. Então, quando nós
nascemos, só tem uma coisa certa: a morte. Só que o Espiritismo, Allan Kardec matou a morte. Não existe morte. Quando nós morremos, nós entramos no estado de erraticidade, que eu também já falei para vocês o que é isso. É uma situação do espírito entre uma encarnação e a outra. Nesse período de erraticidade do espírito, logo depois que ele morre, depende de, mas cada situação é uma, né? Porque depende do tipo de morte que tem. Aí quando você chega do lado de lá, você vai encontrar aqueles que já foram na tua frente. Pai, mãe, avós, amigos e outros tantos que a gente não lembra. Aí nós nos reencontramos com esses a quem amamos e com esses que nós já fizemos parte como família, já vivemos juntos como família. Então nós nos reencontramos novamente, porque nós estamos unidos pelo amor. Porque a verdadeira família é a família que é unida pelo amor. Que é a família espiritual, né? Nós temos a família material e a família espiritual. É estranho falar isso, mas não, viu? Não é de jeito nenhum. Vocês vão sentir que é uma coisa muito simples. Vejam bem, você nasce numa família, você tem pai, mãe, avós, tios, tudo já de presente para nós, né? Porque você chega, eles já estão tudo aqui. Aí vem vindo os irmãos. No plano espiritual, na erraticidade, quando nós nos encontramos, nós programamos vir juntos novamente para quê? Para um ajudar ao outro a ser melhor. Porque todos nós temos defeitos. E todos nós temos qualidade. Então, nós nos unimos quando reencarnamos para um ajudar o outro a ser melhor, melhor do que já foi. Vejam bem, às vezes, como são núcleos familiares, vejam bem, nós somos núcleos familiares, que nem eu nasci. Eu tive 3 irmãos. Um desencarnou logo cedo, né? O Osmar, com 21 anos de idade. Mas minhas 2 irmãs, a Cecília e a Geni, tiveram seus núcleos familiares. Então, eu tenho sobrinhos, eu tenho cunhados. Então, a família vai aumentando, né? Então, a família vai aumentando. É indefinido? Não, não é. Assim, você vai pensar, nossa, é uma coisa infinita, então, que nós temos de parentes. Não, não é não. Porque nós só ficamos juntos pela afinidade que temos uns com os outros. Às vezes, esses núcleos familiares permitem que espíritos de núcleos que foram próximos reencarnem numa mesma família. Para quê? Para ajudar a crescer. Porque nem todos estão, muitas vezes, no caminho correto. Eu falo sempre assim, eu sou um doce de criatura. Quem me conhece sabe, eu sou muito boazinha. Pero no mucho, tá? Mexe com um da minha família para você ver no que eu me vi, no que eu viro. Eu viro uma fera, é uma fera mesmo. E eu não me importo com quem eu seja fera. Vamos supor que eu esteja numa reunião familiar e eu vejo que um daqueles da família que eu amo muito está sendo desviado do caminho reto, de alguma forma. Até bobagem, vocês vão falar, nossa, isso é bobagem, Célia. Mas bebida, tem outras coisas, é lógico, né? Mas eu vou começar pela bebida, que eu tenho pavor de bebida e já comentei isso com vocês. Quando eu vejo que está sendo incentivado um da família, que é jovem, e que estão incentivando a conhecer bebida e coisa assim, eu simplesmente saio do meu eixo. Porque eu sou bem equilibrada. Mas eu perco o equilíbrio.
Nossa, eu fico furiosa. Eu sou uma fera na hora que eu vejo que alguém está tirando um dos que eu amo do caminho correto. Por quê? Porque a família veio juntas já com o propósito de um ajudar o outro a ser melhor. Às vezes, nos nossos núcleos familiares, nós permitimos, de comum acordo, todo o núcleo familiar, que venham pessoas que não sejam do mesmo núcleo familiar, mas que de alguma forma um de nós aprendeu a amar e quer esse ser junto novamente, para que este elemento possa ser ajudado pela família a ser melhor. Vejam bem, eu tive um pai e uma mãe, mas eu, meus irmãos e meus tios paternos tivemos uma mãe do coração, a Luísa. Ela era a nossa protetora, porque nós éramos terríveis, viu? Não vou dizer que ela tinha algum santo, não tinha não, viu? E ela estava sempre defendendo a cada um de nós. E cuidou de nós desde que nascemos, desde os primeiros dias de nascidos, já ela estava ali ajudando. E cuidou de nós a vida inteira. Ela conheceu o meu filho mais velho. Como eu sou a filha mais velha dos meus pais, né? Ela teve a oportunidade de conhecer o meu filho mais velho e a menina também do meio ela conheceu. Ela conheceu os meus filhos, ela conheceu. E das minhas irmãs também. E o carinho dela é tanto, mas é tanto que para nós não tem diferença. Ela é da família. Pela sua dedicação, pelo seu amor que teve por todos nós. E que nós usufruímos deste amor. E nisso nós aprendemos a amá-la também. Então a família é unida por afinidade. Afinidade espiritual, sim. As famílias, os núcleos familiares, as famílias espirituais estão unidas por esse motivo, sim. São as nossas tendências, o gostar de arte, o gostar de música, o gostar de viagens, o de passeios, o de estudo. Nossa, tem muitos itens que unem a gente. A religiosidade é uma das mais fortes, porque nós já nascemos com essa bagagem de vidas passadas que tivemos. Isso é difícil de entender? Não é não. É muito fácil. Vejam bem, às vezes nós temos amigos que são como nossos parentes, como se fosse a nossa família. Porque eles estão presentes na nossa vida, nós estamos presentes na vida deles, estamos orando para que todos estejam bem. Então, a família é um pouco mais do que aquela consanguínea que nós temos. Isso é um fato. E por menor, não devemos nos esquecer nunca de uma coisa. Somos todos filhos de um único Pai, um Criador, Deus. Então, se todos somos filhos de Deus, somos todos irmãos, não é verdade? Não importa em que núcleo familiar nós estejamos, não importa em que país nós estejamos, não importa que cultura nós temos, não importa a religiosidade que seguimos, não importa o time de futebol que você gosta, não importa a política que você apoia, somos todos irmãos. Quando nós conseguimos fazer com que a nossa mente entenda isso, nós somos muito mais felizes, mas muito mais mesmo. Vejam bem, eu falei uma coisa para vocês no começo.
Família é tudo igual, só muda de endereço, porque os problemas existem em todas as famílias. Por quê? Porque nós nos comprometemos de vir juntos com nossos defeitos e qualidades e que pudéssemos ser ajudados a sermos melhores. Eu vou contar, assim, 2 histórias feias da minha família materna. Porque como o último vídeo que eu fiz foi contando a história do meu avô materno, hoje eu tenho 2 histórias de 2 filhos deste meu avô, que eu acho que deve ser contada para que a família saiba. Quem não sabe, vai saber agora. Como vocês sabem, eu tive o privilégio, por ser a neta mais velha, de conversar muito mais com tios, avós, parentes, que me contavam as histórias. Eu sempre gostei de história. Então, eu sempre fiquei atenta, ouvindo e registrando. Então, lá vai. O meu avô materno, no seu primeiro casamento, teve o seu primeiro filho, o primogênito, tio Luiz. Um dos homens mais lindos que eu conheci na minha vida. E olha que eu vivi com ele, eu vi ele, não é que eu convivi, eu vivi com ele até com mais de 90 anos. Ele era um homem lindo. Pensem num velho bonito. Velho não. Ninguém é velho na minha família, somos maduros. Pensa num homem maduro, bonito, lindo. Então, quando jovem devia ser muito mais, é lógico, né? Porque a juventude nos traz muito mais beleza externa, né? Então, o tio Luiz casou. Ficou jovem, conheceu uma moça e começaram a namorar. E casou com a Benedita. Eu vou fazer um parênteses aqui, uma história dentro da história. Certa vez eu estava vindo da praia com meus filhos e meus pais. Tínhamos ficado uma semana lá. E no meio do caminho, chegando aqui em Campinas, a minha mãe fez um comentário. Nossa, eu gostaria tanto de ir lá em Ariranha para saber quem foi que me registrou no cartório. Aí eu entendi o que ela quis dizer, porque ela era filha da segunda esposa do meu avô. Mas como a primeira esposa era viva, quer dizer, a minha avó não era casada efetivamente, né? Então, ela vivia junto com meu avô. E minha mãe, Clarice, que está aqui atrás nessa foto, ela era caçula. Ela falou, nossa, tem uma vontade de ir para Ariranha para ir lá no cartório para ver o meu registro de nascimento, para ver quem foram as testemunhas e quem foi que me registrou. Aí eu cheguei na minha casa, falei para meus filhos, podem descer. Só não tiram as malas da avó e do vô. Falei, mãe, se vocês quiserem ir no banheiro, beber água, ver o que vocês querem fazer, desçam. Mas voltem para o carro. Nós estamos indo para Ariranha. Como eu tenho saudade quando eu dirigia, nossa, eu fazia essas loucuras. Loucuras maravilhosas que eu nunca esqueci. Aí meus pais voltaram para o carro e eu peguei estrada novamente. Deixei os filhos em casa, né? Peguei estrada novamente e nós fomos para Ariranha. Entramos em Matão, passamos por Santa Adélia e logo era Ariranha. Aí cheguei em Ariranha, levei o maior susto. Gente, não tinha, na época, isso há mais de 10 anos, viu? Que a mamãe desencarnou em 2007. E o papai em 1997. Então foi antes de 1997, faz tempo isso. Quando eu entrei em Ariranha, eu assustei. Eu queria tomar um café, comer um pão com manteiga de padaria. Quando eu cheguei em Ariranha, não tinha uma padaria. Não tinha um mercado, não tinha um restaurante,
Não tinha uma pensão, nada. A cidade, um ovinho. Mas a mamãe conseguiu lembrar da rua que morava uma das amigas dela de escola. E eu levei a mamãe até essa rua, que ela lembrava onde ficava. Quando nós passamos na casa, ela falou, pode parar, é aqui. Ela desceu, daí a pouco aparece uma senhorinha junto com a minha mãe, as duas abraçadas. E aí a mamãe falou que estava indo no cartório, né? Ela falou assim, não, Clarice, vai sim. Aí eu conheci essa amiga da mamãe em Ariranha, que estudaram na mesma escola. Aí fomos pro cartório, pedi o livro, né? Falei a data, tudo direitinho, aí trouxeram o livro de registro, livro mesmo, porque não era informatizado na época, viu? Uns livros dessa grossura, deste tamanho. Aí tava lá, ela viu o registro dela com as testemunhas que eram os padrinhos dela e o pai como declarante. Isso para ela foi a glória, porque ela nem sabia se era o pai mesmo que tinha registrado ela. Tem bobagens que às vezes passam na cabeça das pessoas, né? Que a gente é bom limpar isso da cabeça, que realmente tem bobagens que a gente não precisa ficar pensando. Eu, graças a Deus, consegui tirar essa bobagem da cabeça da minha mãe. Aí, falei pro pai e pra mãe, né? Falei, mãe, pai, eu tô com fome. Vamos ver onde a gente vai comer? Aí o pessoal do cartório falou, só lá em Santa Adélia. Vocês vão assim, assim, tem um restaurante bem na beira da estrada. Indo para Montes Altos. Falei, tudo bem, vamos lá. Aí eu fui com o papai e com a mamãe, com a Santa Adélia, e almoçando a mamãe falou assim, como nós estamos perto de Montes Altos, você não quer entrar lá não? Porque eu sei que eu tenho uma prima que mora lá. Falei, como assim, mãe? Não é muito família não, é parente da Benedita, que casou com o tio Domingos. Tio Domingos não, nossa, eu embaralho meus tios, tá? O tio Luiz. A tia Benedita casou com o tio Luiz. E tem essa parente lá da Benedita, que mora em Montes Altos. Então lá vai, a viagem era para minha mãe, não era? Então vamos lá para Montes Altos. Almoçamos uma comidinha simples de Santa Adélia e fomos para Montes Altos. Eu falei, mãe, você tem que certeza que você quer conhecer, você quer ir lá visitar essa aparentada da senhora, porque não era parente da mamãe, era parente daquela que seria a cunhada dela. Aí entrei em Montes Altos. Gente, além de uma venda na esquina lá, que foi onde eu parei, nem lembro porque, acho que foi para comprar água. Eu perguntei se tinha algum hotel. Falou, tem aquela pensão atravessando a rua. Aí eu fui lá pro carro com meus pais e fomos lá para casa do outro lado da rua, que era a pensão. Era simplesmente uma casa grande. Aí eu perguntei se tinha um quarto para mim e um para os meus pais. Aí eles falaram que sim, e que serviam o café da manhã, que era café com leite e pão com manteiga. Falei, tá perfeito, nós só queremos dormir, que nós estamos muito cansados, nós estamos viajando desde cedo. Então nós precisamos de um lugar para descansar. Aí falei para a mamãe, né? Falei, mamãe, vamos amanhã cedo procurar essa tua aparentada, porque você tem que pensar bem, se essa mulher for tua aparentada e guardar alguma mágoa do tio Luiz, nós vamos sair daqui com um tiro nas costas. A mamãe falou, não, minha filha, pode ficar sossegada, vamos dormir. Aí eu fui dormir, eu estava cansada mesmo. Aí acordei com a mamãe abrindo a porta do meu quarto, bateu a porta e já abriu. Aí eu falei assim, mãe, deixa eu abrir a janela aqui que eu quero ir tomar banho. A hora que eu abri a janela, gente, tinha a carona de uma vaca bem na janela do meu quarto.
Era um pasto logo em seguida da pensão. Mas tudo bem. Aí a gente se arrumou, tomamos banho e tomamos um cafezinho lá, sem comer muita coisa, e fomos atrás. Aí ela perguntou na pensão, pro pessoal da pensão, aonde que morava, eu acho que é Enesita, eu acho. Qualquer nome parecido com isso. Aí eles explicaram, a senhora vai reta nessa rua, tem uma casa assim, assim, assada, é lá a casa dela. E nós fomos. Chegamos na casa dela. Quando minha mãe se apresentou a ela já abraçou minha mãe com o maior carinho. Esse povo do interior é incrível. Não querem nem saber muito quem que é, aparentado. Já fomos abraçados, já levou nós para a cozinha, porque é o lugar que todo mundo vai quando chega na casa de um parente, não é? Já sentamos à mesa, ela já colocou bolo, café. Aí ela perguntou para nós, vocês querem leite? E eu sou uma bezerra. Falei, eu quero sim. Ela falou, então vem aqui comigo. Aí eu levantei, saímos pela porta dos fundos da casa e tinha tipo um caminho, uma calçadinha até um barracão. E do lado era tudo pasto, viu? Aquele quintal enorme. Aí quando nós entramos no barracão, ela falou, agora você espera. Eu vou tirar o leite para você tomar. Aí eu fiquei na porta assistindo ela tirar o leite da vaca. E eu fui sempre criada com leite natural, de cabra, né? Mas também de vaca. Aí ela já levou a gente para lá, tomamos nosso café com leite, tudo. A mamãe ainda quis ir no cemitério. Vocês vão entender por que eu tô contando essa história, que eu fiz parênteses aí. Eu vou terminar de contar a história do tio Luiz. Ela quis ir no cemitério, no túmulo da Benedita. Aí nós fomos lá, as duas ajoelharam, católicas, né? Fizeram o sinal da cruz lá. Ficaram ajoelhadas lá rezando um bom tempo, e eu e meu pai em pé, esperando as duas terminarem as suas orações. Aí viemos embora. Tchau, deixamos ela na casa dela. Nos despedimos na maior alegria e ela nos fazendo prometer que voltaríamos. Infelizmente eu não voltei, eu gostaria de ter voltado, viu? Bem, agora eu vou continuar contando a história do tio Luiz. Tio Luiz conheceu a Benedita mocinha, estudando lá nas escolas de Montes Altos. E eles se casaram. Tiveram 2 filhos, a tia Marinha e o Nelson. É o Nelson. Tia Marinha e o Nelson. 2 filhos. E o tio Luiz, assim como meu avô, ele fazia negócios em outras terras. Eu já contei para vocês que eles fizeram muitos negócios no norte do Paraná, que foi quando a família foi para o Paraná. Mas nessa época ele estava fazendo negócio no estado de São Paulo. Ele estava sempre indo comprar gado, voltando com gado, levando gado, cavalo, esses tipos de coisa. Então o trem era usado. E ele estava lá na venda, né? Porque era na venda que tomava as biritas lá com os compadres, que todo mundo era compadre. Aí estava lá na venda tomando. Deve ser uma birita mesmo, porque eu lembro que quando eu ia na casa dos meus tios, tinha canecão deste tamanho de batidinha. Eles sempre gostaram de uma bebidinha. Aí o tio Luiz foi para esse bar, para essa venda, né? Que é onde se encontravam lá os compadres para beber. A hora que ele estava encostado, bebendo a sua pinguinha, encostou um compadre dele nele e falou assim: ô compadre Luiz, você anda viajando muito, hein?
o compadre fulano de tal tá sempre lá na tua casa, tomando chazinho lá com a Benedita quando você tá viajando. O tio Luiz virou para ele e falou assim, olha, se isso que você tá falando é verdade, porque nas entrelinhas ficou subentendido que estavam tendo algum caso. Aí o tio Luiz falou, ó, se isso for verdade, eu vou descobrir. E vou ser grato a você pro resto da minha vida. Mas se for mentira, você some no mundo, porque eu te acho e te mando pro inferno. O povo era meio brabo naquela época. Aí o tio Luiz combinou com a Benedita que ele ia viajar. Aí ela foi com ele até a ferroviária, porque ele tinha o costume, ele colocava o cavalo dele num vagão e ele ia num vagão de passageiros, mas ele sempre reservava um vagão para levar o cavalo dele. Aí ele pôs o cavalo dele no vagão, despediu da Benedita e entrou no vagão de passageiros. Primeira parada que deu o trem, ele pediu para descer e tirar o cavalo dele, que estava no vagão. Ele montou o cavalo e voltou para Montes Altos. Aí ele pegou e foi até a fazenda dele, né? Chegando lá, ele já viu que o cavalo do tal do compadre, que ia visitar a mulher dele quando ele viajava, estava lá na frente da casa amarradinho. Eu não sei, o povo daquela época não pensava muito, né, nas consequências. Bem, porque não tinha consequências, tá? Assim como hoje, o dinheiro falava mais alto. Ele entrou. E pelo que alguns familiares contaram, eles estavam na mesa tomando chá. Isso foi o suficiente. O tio Luiz simplesmente matou ele e ela, matou os dois. Muito triste essa história, não é? Para mim é muito triste. Porque a Mariinha é minha prima, ela já desencarnou. E eu fui muito amiga dela a vida inteira, desde pequena. Eu tenho fotos de bebê no colo do tio Orlando, que era o marido dela. Pena que eu não sei editar vídeo, senão eu colocaria as fotos que eu tenho antigas da família. Um dia eu vou aprender, tá? Eu coloco as fotos para vocês verem da família. Então, eu toda a vida vivi com a Marinha. Era uma prima muito querida. Muito amorosa, muito justa, mas também muito braba, viu? Ela não era nenhuma santinha, não. Eu acho que nós somos tudo meio parecida, a família. A gente parece santinha, parece boazinha. Mas cuidado. Não abuse. Tudo bem, já contei essa história feia do tio Luiz. Vou contar outra história feia. Só que é uma história feia que tem um fundo bonito. Por isso que eu vou contar. A do tio Luiz não é bonita, não. Mas tudo bem. É uma história da nossa família. Nenhuma família é perfeita, viu? Então eu vou contar mais uma só para vocês terem noção que família só muda de endereço. E eu tô contando histórias para vocês que aconteceu no início do século passado. Antes de 1930. Porque a mamãe nasceu em 1930. E isso tudo aconteceu antes da mamãe nascer, porque ela era a caçula do segundo casamento, né? Então, isso foram os irmãos que iam contando para ela e depois ela passou a contar para mim. Conforme eu fui crescendo, ela foi contando para mim as histórias. E ela tinha uma irmã do primeiro casamento do vô João Américo. A tia Amélia. Tia Amélia casou muito jovenzinha.
Aí ela teve 2 filhos, um menino e uma menina. A uma certa altura da vida, as crianças já estavam grandinhos já. O marido dela um dia falou, olha, eu vou ali no bar para comprar cigarro. Só que ele não voltou nunca mais. Ele foi e não voltou. E ela ficou sozinha para criar 2 filhos. E naquela época, as mulheres eram donas de casa. E ela, como dona de casa, ficou perdida. Aí ela procurou o tio Luiz, tio Oscar, tio Jorge, tio Domingos, que eram os irmãos dela. Eram os irmãos dela, né? Ela procurou os 4 irmãos, pedindo ajuda. Porque ela precisava de ajuda financeira para criar os filhos. Naquela época, o machismo era muito grande. Então, todos os 4 irmãos falaram para ela. Se ele te abandonou, algum problema ele teve com você. Então, o problema é teu, não é nosso. Então, se vira. Gente, como é que pode, né? Ter existido uma época dessa. Mas existiu. Por isso que eu estou contando a história, para vocês saberem. Aí, o que ela foi fazer? Ela era dona de casa. Ela começou a pegar roupa para lavar e passar. Ela contava para a mamãe, porque a mamãe ficou muitas vezes na casa das irmãs, com o pai, porque ela era caçula, né? E o meu avô passava períodos na casa de cada um dos filhos, até ele se estabelecer. Que foi na casa da minha mãe, né? A filha caçula sempre sobra para a filha caçula. Aí, vejam bem, ela começou a lavar a roupa, lavar e passar, entregar as roupas, para ganhar o seu sustento e o dos filhos. E eles moravam num bairro bem humilde. Eu tô virando o rosto porque parece que está chovendo e às vezes cai alguma daquelas, como é que fala? Folhas de palmeira e faz um barulhão. Mas não é a chuva mesmo, graças a Deus, amo chuva. Aí ela continuou lavando e passando roupa, lavando, passando e entregando. Só que de tanto ficar no tanque lavando roupa, ela falava à mamãe que muitas vezes ela estava com tanta fome que ela enchia a mão de água e bebia água para matar a fome. Aí ela começou a ficar com problema de coluna, porque arqueada, né, no tanque, lavando as roupas, ela ganhou de presente um problema seríssimo de coluna. Eu, quando conheci ela, ela usava um tal de um colete de ferro. Devia ser de barbatanas de ferro, sei lá, não sei, nunca vi o colete, mas ela usava colete. Mas ela, lavando roupa, ela viu que não conseguia mais carregar as trouxas de roupa para entregar. Aí ela viu que tinha um menino que brincava muito com os filhos dela. Ele já era um pouquinho mais velho que os filhos dela. Que estava sempre brincando ali, mas ele era fortinho, né? Ela falou, escuta, você não quer ganhar uns trocados, não? Será que você consegue carregar as roupas que eu estou lavando para entregar para mim? E receber o dinheiro? Aí, menino, quando você oferece serviço a troco de dinheiro, em qualquer época da vida, vai trabalhar. Eu acho muito estranho esse negócio de falar que criança não pode trabalhar. Criança adora trabalhar. Eu tenho um neto de 8 anos. E o pai dele, paixão dele é quando o pai dele fala, ô Giovanni, vamos trabalhar com o papai? Ele vai. Ele tem até uma escrivaninha para ele, tá? É óbvio que ele não faz nada. Mas pelo menos o sorvete lá da loja de conveniência, tudo, ele vai lá para tomar sorvete. Então, mas se der serviço para ele, eu garanto que ele vai fazer. Porque
porque criança adora trabalhar. O meu irmão, com 8 anos de idade, ele era sapateiro, não, engraxate, no aeroporto de Londrina. Nós morávamos no bairro Aeroporto e meu irmão, ele simplesmente ia lá, conseguiu uma caixinha de engraxate, ia lá para engraxar sapatos, nossa, e ganhava os troquinhos dele, viu? E ainda de leva as aeromoças, hoje são comissárias de bordo, né? Na época era aeromoça. As aeromoças passavam lá e deixavam para os meninos os lanchinhos que sobravam do avião. Nossa, quantas vezes ele chegou com um monte de lanchinho dentro dessa caixa de engraxate. Mas tudo embaladinho, bonitinho. E ele dividia. Ele chegava e já falava, olha, eu ganhei, já punha na mesa lá pra gente. Para comermos juntos. Então vejam bem. Esse menino resolveu ajudar ela a levar as roupas para entregar para os clientes dela. Esse menino tinha a idade da filha dela. Eu conheci. E esse menino foi crescendo e levando a roupa para ela, indo buscar, trazendo a roupa, depois pegando a roupa lavada, passada, entregando, recebendo, trazendo dinheiro para ela. Isso foi. Ele foi crescendo, ele foi se tornando um rapazinho. Resumo da ópera. Ele se apaixonou por ela. Aí, quando ele estava com 18 anos por aí, ele enfrentou a família e foi morar com ela e os 2 filhos. Ele já era amigo dos 2 filhos dela mesma, então foi muito fácil, né? Aí lá foi tia Amélia com um segundo marido, que tinha a idade dos filhos dela. Você fala assim, nossa, mas que coisa estranha, Célia. Não, não é estranho, não. Não é estranho. Eu, quando fui visitar a tia Amélia, eu já era mocinha. Ela morava no centro de Londrina. E eu fui visitá-la, ela morava numa casa de fundos. Se eu não me engano, edifício Manela. Nos fundos tinha uma casa e ela morava lá. Ou era no prédio do lado do Manela. Não lembro muito direito não, mas é em Londrina. E eu lembro que a hora que eu estava entrando, eu vi saindo uma senhora com um homem muito bonito. Aí a mamãe falou, olha, essa daí é a filha da tia Amélia e ele é o marido da tia Amélia. E eles estavam saindo. Eu só falei oi, tchau e fui embora. Aí entramos lá para beber cafezinho com a tia Amélia, bater papo, que a mamãe e ela, quando sentavam para conversar, tinha um assunto para mais de hora. E eu ficava ouvindo as histórias. Eu tenho outras histórias para contar que eu ouvi delas, tá? Mas a tia Amélia casou com esse rapazinho da idade dos filhos. Falei assim, mas dá certo, Célia? Dá certo, sim. Era uma união de amor verdadeiro. Todo mundo achava estranho, mas todo mundo respeitava. Todo mundo ficava quietinho. Porque eles tinham a vida deles e estava tudo certo. Aí, vejam bem, passado alguns anos, eu descobri que a tia Amélia morreu no mês de julho. Era junho ou julho, era um mês de frio, era de inverno. Aí a mamãe fez um comentário. A tia Amélia morreu. Garanto que logo, 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 o marido dela morre também. Falei, mãe, o que é isso? Você está adivinhando agora? Ela falou, não, minha filha. Eles viveram juntos a vida inteira. Ele era muito rapazinho. Aí que ela me reforçou até mais alguns itens da história e me contou. Então, eles viveram por amor. O amor deles foi incrível. Então, é por amor que eles viveram juntos. Então, eu garanto para você que ele não vai viver muito, não. Sem a tia Amélia, ele não vive. Gente, dito e feito. Em dezembro, ele foi passar um tempo, passar as festas de final de ano com os familiares dele.
ele teve um infarto fulminante e morreu. A mamãe falou para mim. Não te falei? Ele morreu de amor. Foi de saudades da Amélia. Bem, de histórias tá bom, né? A tia Amélia e a mamãe contaram algumas coisas lá e eu fiquei escutando. Eu era menina de uns 15 anos, 14, 15 anos, ficava escutando. E elas se matavam de rir. Aí eu escutei elas contando. Diz que tio Jorge e tio Oscar, quando iam levar gado lá perto de Foz do Iguaçu, atravessavam a fronteira para comprar as bugigangas que eles queriam. Só que na volta eles paravam na casa da tia Amélia, que ela morava em Cascavel, para dormirem lá e seguir viagem para Londrina, que era onde eles tinham as famílias, né? Aí eles chegaram com mala, tudo lá. Tia Amélia serviu para eles, janta. Aí, não sei se foi o tio Oscar ou o tio Jorge, abriu uma das malas que estava lotada de perfume importado. Naquela época, eu acho que não era falsification, não, viu? Naquela época deviam ser verdadeiros, porque isso há muitos anos atrás. Essa malandragem de falsificação é mais recente. Essa época aí para trás, anos 40, por aí, que foi quando aconteceu, eram todos verdadeiros. Aí ele pegou um perfume e falou, ó, Amélia, esse aqui é para você. E deu de presente para ela. E fechou a mala e colocou lá no quarto, que eles iam dormir. À noite, mamãe dormia num quarto e a tia Amélia com o marido no outro, né? Aí a mamãe escutou a tia Amélia levantando. Aí abriu a porta do quarto dela e falou, Clarice, Clarice, vem cá. O que é, Amélia? Vamos aprontar uma para esses meninos aí. Aí a mamãe, o que é, Amélia? Falou, vamos lá pegar. Pega os perfumes que você achar que você quer também, eu vou pegar os que eu quero. Aí pegaram um monte de perfume, né? Ela levou para o quintal, fez um buraco no chão e enterrou os perfumes. Aí a mamãe, nossa, Amélia, eles vão notar que nós pegamos. Ela falou, não vão. Eles estão com as 2 malas cheias de perfume, só me deram um. Então, esses mortos de fome aí, ó, esses mão de vaca, vão ver só. Eu já peguei todos os que eu quero. Elas eram danadas, viu? Fazer uma apoiando a outra. Aí a mamãe falava assim, mas o Jorge e o Oscar vão perceber, Amélia, vão brigar com a gente. Ela falou, Clarice, eles vão descobrir só em Londrina. E olha lá se descobrirem. Porque eles não vão mostrar para muita gente, não. Esses perfumes aí é para eles levarem para as mulheres que eles vão lá na zona. Então, como eles são muito putanheiros, eles vão levar esses perfumes para as meretrizes deles. Então, deixa que eles não vão sentir falta, não. Malandragem meia, né? Mas tudo bem. Eles realmente mereceram, porque eram muitos perfumes. Pelo que a tia Amélia e a mamãe estavam contando, estava abarrotadas 2 malas de perfumes. Então, ela estava dando troco, né? De alguma forma. Para esses irmãos que nunca foram irmãos de verdade. Eu não vou contar mais histórias hoje, não, porque o importante que eu queria passar para vocês era a mensagem sobre a família. A família é tudo na nossa vida. É a família que faz com que nós possamos crescer, sermos seres humanos melhores. Então vamos agradecer a Deus pela família que Ele nos colocou. Porque Ele sabia exatamente qual que era o papai e a mamãe que a gente tinha que ter, os irmãozinhos, tudo combinadinho, tudo bonitinho. Nada é por acaso, é tudo acertadinho, viu? Então, tudo certinho. Nós viemos na família certa, no momento certo, e tivemos uma vida que nós merecemos ter.
Só devemos ter consciência disso. Deus está no comando de tudo isso. E Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Então vamos confiar. Até o próximo vídeo, amigos.